Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Douglas Ramalho e nós aqui do Road te levamos de desenvolvedor a arquiteto em 4 passos. E nesse ponto em que chegamos, no passo 4, é a hora da entrega, certo? E nós vamos falar sobre as diferenças entre uma arquitetura on-premise e uma arquitetura cloud-based, ou seja, uma arquitetura elaborada e modelada para a nuvem. Então, vamos lá, roda a vinheta. O que é uma arquitetura on-premise? É aquela em que os componentes que estão envolvidos, as ferramentas, toda a infraestrutura, ela é administrada, ela é gerenciada, ela é mantida dentro da própria empresa. O cliente, ele detém o maior nível de customização possível, afinal de contas é tudo dele, é tudo gerido, administrado por ele, e isso está localizado lá dentro das dependências das empresas, tá em algum lugar fisicamente ligado ou então próximo. É uma estrutura que roda dentro, né? É uma infraestrutura que roda dentro do cliente. E aí, assim, vamos parar para pensar um pouco. Quantas vezes nós levantamos quais são os requisitos da aplicação para rodar nesse ambiente? Você tem um servidor totalmente dedicado para sua aplicação, ou então uma instância de banco só para você, ou então gerida pelos projetos ali, tudo dentro da mesma rede, então a latência baixa. Isso tudo faz com que o custo de infra não necessariamente é algo que as pessoas acabam ponderando. Porque a infra, ela é muito, você acessa ela muito diretamente e essa infra, ela meio que tá ali 100% à disposição da sua aplicação na sua intranet, por exemplo. Então tá, essa arquitetura, esses modelos em geral, eles têm um foco muito grande na aplicação em si e as questões de infraestrutura elas são menos impactantes. Então, claro que existem equipes, existem projetos, empresas que fazem dimensionamento de recursos, tipo quanto que eu preciso para poder rodar a aplicação. Então existem uma série de testes ali de performance, de carga para poder se manter ali, mas a administração de tudo isso é da própria empresa. E, em geral, você tem servidores dedicados, ou então, quando eles são compartilhados num escopo muito pequeno ali, apenas dentro da própria empresa. Então, quando você começa, e isso perdurou por muitos anos, algumas características começou a serem inseridas para dar um pouco mais de capacidade de utilizar a infra que você tem. Surgiu a virtualização que ficou mais popular aí nos anos 2000. Então, tipo, chegou esses conceitos de virtualização, para virtualização, máquinas virtuais, que tinha como objetivo ali conseguir utilizar de uma melhor forma, né, utilizar ao máximo a infraestrutura que você tem ali à sua disposição. Então, em uma mesma máquina você poderia ter duas máquinas virtuais em que cada um tem um SO, cada um pode ser um servidor de aplicação diferente, ou aplicação e banco, para poder utilizar melhor aquele hardware ali. E você ganhar um pouco de escalabilidade horizontal e não apenas vertical, no sentido de que você consegue subir novas VMs com novos recursos para poder prestar mais serviços ali, você tem uma certa capacidade. E também, quando você está falando de um promise, a escalabilidade vertical ela é muito usada, né? Que é justamente, vou colocar mais memória, vou colocar mais HD e por aí adiante. O que acontece nesse modelo? Com essa virtualização que ficou mais popular e ficou mais barata, mais acessível pelas empresas, você começou a utilizar os recursos ali. Só que assim, se você parar para pensar, essa forma de se trabalhar com máquinas virtuais dentro da sua infra aí, ela meio que não é tão diferente do que você ter um servidor dedicado. A questão é que, você vai utilizar melhor os recursos, porque aí você vai ter um servidor de 8 GB que você não consome 8 GB, então você pode ter 2 de 4, consumir melhor os 4 GB, ou os 8 GB com 2 VM de 4 e por aí vai. Então, você consegue, mas isso ainda é
computação antiga, né? Tipo, você está adicionando um servidor inteiro ali para poder fazer, e aí esse servidor tem um SO, esse SO se comunica com o kernel da máquina virtual, então assim, tipo, resolve muitos problemas, mas ainda é computação da forma como se fazia até então. E isso tem pouco impacto na arquitetura que são projetadas, que são modeladas para as aplicações que vão rodar on-premise, né? Só que quando você começa a pensar numa migração do on-premise para o cloud, aí a questão do custo dessa infraestrutura e o custo para executar a sua aplicação, ela começa a ser um fator muito mais determinante nas decisões de modelagem que precisam ser aplicadas no time. Porque se você ganha a possibilidade de ter um provisionamento elástico, ou seja, você tem máquinas que estão lá utilizando X memória, ou então X rede, banda, né, e tal, e você poder aumentar e diminuir essa capacidade de uso de acordo com a demanda da aplicação, sei lá, momentos de pico de acesso, você subir os recursos e descer, isso é muito bom, só que se você não tem controle sobre isso, o custo ele acaba explodindo quando a sua aplicação não é feita para nuvem. Por quê? Porque aí a aplicação, o uso médio, o consumo médio de recursos de infraestrutura, que antes não era tão significativo assim em vários cenários para um modelo on-premise, começa a ser. Se antes você conseguia aceitar que a sua aplicação podia consumir toda a memória do servidor, que tudo bem, porque aquele servidor era para aquela aplicação, ou seja, não era tão importante assim, ou então que chegou nos 8 e morreu, porque não dá para ir além disso, na nuvem, esse cara vai crescer. Então, como que você lida com as threads? Como que a sua aplicação, como é que ela lida com os recursos ali? Ela é toda síncrona? Se ela é toda síncrona, significa que as conexões perduram por muito tempo aguardando a resposta. E essa resposta pode envolver vários recursos de infraestrutura diferentes. E aí, assim, ou seja, você está pendurando vários recursos num request só. Ou seja, a gente não pode pensar em nada síncrono que vá para a nuvem. Quer dizer, nada síncrono nem que rode em um promise, né? Porque questão de modelagem é ruim de toda forma. Mas assim, o impacto disso na nuvem é muito mais alto. Então, quando nós estamos falando de nuvem, nós estamos inserindo o custo daquilo que nós estamos produzindo, não apenas como uma métrica a ser avaliada lá na entrega, mas como fator determinante para decisões de modelagem na sua arquitetura. Você tem que ponderar isso para poder conseguir entregar uma aplicação que não vai simplesmente ficar topando a memória o tempo todo, porque não existe o topar a memória, ele simplesmente vai ao infinito além. E não importa as configurações que você pode fazer de provisionamento, ele nunca vai passar de X memória. Só que veja, quando você tem todos esses recursos compartilhados na nuvem, cara, você não pode permitir que a sua aplicação com baixo uso tenha um alto nível de CPU, o uso de memória, porque está criando objetos demais que não estão sendo esvaziados pelo garbage collector do que você está fazendo. Ou seja, é uma situação que se perdura, às vezes, em aplicações monolíticas sem dar sinal. Monolíticas não, em aplicações on-premise, seja microserviços, ou seja, aplicações monolíticas em si. Então, se isso não tinha um impacto tão grande, porque as pessoas muitas vezes nem se tocavam, quando você está na nuvem, isso tem um impacto, porque a conta ela vai vir alta. E não existe projeto de sucesso de migração para a nuvem que consista simplesmente em você pegar um servidor físico e transformar numa máquina virtual no teu provedor. Porque você não está economizando nada, o teu custo vai ser muito maior, porque manter essa máquina virtual na nuvem, ela
assim, ela vai consumir muito em budget do projeto, em orçamento do projeto para existir. Não houve nenhum processo de migração, entende? É simplesmente uma máquina física que virou uma máquina virtual, ou uma máquina virtual dentro de uma rede on-premise que virou uma máquina virtual na nuvem. Então isso não é migração. Quando você fala de migração, existe um índice de adesão à stack tecnológica da nuvem, ou seja, você utilizar as lambdas functions, as functions, você utilizar o provisionamento da aplicação, que significa que você vai, às vezes, separar as APIs que estão recebendo as requisições de outros serviços que são consumidos, ou seja, você vai ter algo assíncrono. Então, assim, é você elaborar um modelo arquitetural que seja concebido para a nuvem, com o custo sendo o fator determinante nas decisões que você tem, que você toma. Então, tem que fazer uma aplicação que o consumo de memória não vai escalar, ou então que vai escalar de uma forma eficiente, e não de uma forma ineficiente, como acontece em vários projetos on-premise, em que isso não é levado em conta, porque o servidor já está lá à sua disposição. Então, esse processo de migração, uma arquitetura que seja feita para a nuvem, ela tem que levar isso em consideração. O que significa que não tem como você aplicar uma modelagem que seja passível de funcionar, que seja aplicada, desenvolvida, um promise na nuvem. Alguma coisa você está perdendo aí, alguma coisa está sendo perdida, porque aquele modelo tem que utilizar os recursos que estão disponíveis no seu provedor. E quando você olha ainda para dentro do espectro da migração para cloud, ainda tem outros dois pontos que se apresentam para você, que é a questão de especializar os teus serviços em um provedor ou fazer algo que seja mais agnóstico ao provedor de cloud. O que eu quero dizer? Você vai trabalhar com a Amazon ou você vai trabalhar com o Azure, então a sua modelagem, a sua aplicação, ela está entranhada, totalmente atrelada àquela infra lá. Você está usando o Service Bus, então você usa coisas específicas do Service Bus do Azure e você utiliza propriedades específicas do Service Bus, você conecta direto, clientes diretos. Você pondera o uso ali da function, certo? Então, ou do Service Bus. E quando você está na Amazon, você está usando a Lambda Function lá, então é feita para Lambda Function, você utiliza os pacotes da Lambda Function, olhando para a Lambda Function. Então, aquela tua aplicação, ela está totalmente atrelada ao provedor. Se você for migrar de um Azure para uma Amazon, você vai encontrar muitas dificuldades. Por quê? Por causa desse acoplamento da infraestrutura do provedor de nuvem com a sua aplicação. Agora, ainda existe o ponto de você conseguir fazer uma aplicação que seja menos dependente do provedor de nuvem que você escolheu. Ou seja, que você esteja utilizando tecnologias que são cloud-based, em que você torna o provedor, você fica mais agnóstico ao provedor, porque você utiliza ferramentas que vão conseguir fazer deploy tanto na Azure, quanto na Amazon, quanto na Google Cloud e por aí vai. Ou seja, você tem um menor acoplamento ali da tua infra, mas em compensação, o desenvolvimento pode ficar um pouco mais caro. Por quê? Porque você vai ter que olhar para essas ferramentas que são cloud-based, que pode requerer, por exemplo, especialistas nisso, a curva de aprendizado ela pode ser um pouco maior, existem diversas tecnologias cloud-based ali para você se ambientar, se adaptar. Então, assim, existe uma série de fatores que tudo precisa ser ponderado, cenário a cenário, projeto a projeto. Eu gosto de olhar para algo que seja mais agnóstico ao provedor específico. Mas existem situações que você precisa de uma performance muito específica que você só vai encontrar numa tecnologia disponibilizada pelo teu provedor. Então, você vai se ver em uma situação em que você vai ser forçado a fazer algo voltado ali para um provedor específico, um serviço lá do Microsoft Insights, algo lá do storage da Amazon, então, e por aí vai. Mas cada ponto tem que ser
ponderado. Cada ponto tem que ser ponderado, perdão, mas cada uma dessas visões precisa ser levada em conta. Então, esses são alguns pontos que são importantes de serem levados em consideração quando você está olhando para uma entrega, uma arquitetura, um modelo a ser projetado, construído e entregue no modelo on-premise e a diferença que existe disso para uma visão baseada na nuvem. Então, são modelos totalmente diferentes que têm vantagens e desvantagens, mas o futuro não, o presente está na nuvem. Só que não é possível que você faça uma migração que simplesmente converta aplicações rodando em máquinas on-premise para VMs rodando na nuvem. Ou seja, o teu modelo, o teu desenho e a tua implementação precisa seguir os conceitos que estão na nuvem para que essa migração seja feita da forma mais eficiente possível. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.